Oiê, tudo bem? Meu nome é Letícia Salles, eu tenho 27 anos e fui convidada para contar um pouquinho para você da minha história, um pouquinho da minha luta contra o câncer de mama. Bom, eu descobri um nódulo na minha mama mais ou menos em outubro de 2019, mas no período eu não dei a devida importância para aquilo, apesar de ser um caroço grande que eu sentia na mama. Eu deixei passar, deixei os dias se passarem. Quando foi mais ou menos final do ano de 2019, eu fui atrás de um médico para investigar aquilo que eu estava preocupada, porque eu comecei a sentir dor. Na minha primeira ultrassom, deu acompanhamento, mesmo com BIRADS 3, mas tinha as características normais e só pediam para acompanhar. A minha médica me instruiu a procurar um mastologista para eu tirar aquilo da minha cabeça, porque eu estava muito preocupada, porque era grande e já estava me incomodando. Que mesmo se não fosse que a gente não queria esperar, mesmo se não fosse câncer, ela tinha falado que eu poderia retirar e vida que segue. Eu fui no mastologista. Eu marquei um pouco mais por datas. Dia 17 de janeiro de 2020, eu fui no masto. Dia 22 eu fiz a minha biópsia da mama. E dia 27 eu já tive o resultado de que o diagnóstico era câncer de mama, de que era positivo. Bom, o diagnóstico é assustador. É algo que a gente não quer ouvir, é algo que a gente não quer encarar, não quer enfrentar, não quer viver. Num primeiro momento, passam N coisas na nossa cabeça, mas nós não temos muita opção a não ser encarar para quem quer viver e seguir em frente e encarar aquela situação. Bom, a instrução dos meus médicos foi começar com a quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia precedente da cirurgia. Eu fiz 8 sessões de quimioterapia, sendo 4 sessões de quimioterapia vermelha, que são as mais fortes, e 4 sessões de quimioterapias brancas, que foram doses densas. Por isso, são 8 sessões no total. Consideravelmente, eu falo que foi rápido. A minha primeira quimioterapia foi um mês praticamente após o diagnóstico. Foi dia 28 de fevereiro eu comecei e finalizei as minhas quimios dia 5 de junho. Foi um período não muito fácil, mas graças a Deus correu tudo bem. Não tive muitos sintomas de enjoo, nada de reação, assim, tudo dentro do normal, mas nada excessivamente. Foi até melhor do que muitas pessoas me falavam do que poderia acontecer, mas graças a Deus correu tudo bem. As alterações que eu tenho até hoje é as unhas escuras, tanto da mão quanto do pé, que tem alteração da tonalidade, mas não caiu, não aconteceu nada, só isso. O meu cabelo começou a cair na segunda sessão de quimioterapia. Após a minha primeira sessão de quimio, eu cortei o meu cabelo. Era um cabelo muito grande, eu cortei pra fazer peruca, cortei pra fazer com o meu cabelo mesmo. Ficou lindo, mas eu não usei. Logo após os 14 dias, após a segunda sessão, né, que são os 14 dias, meu cabelo começou a cair. Eu optei por rapar. Porque a sensação do cabelo caindo é muito ruim. Eu acredito que é muito pior do que a sensação de quando a gente tira tudo. Pra mim, o pior não foi rapar, foi cortar, mas cada paciente reage de uma forma. A minha reação foi essa, pra ficar careca. Claro que não é fácil. Nos meus primeiros dias careca, eu não conseguia me encarar no espelho, não conseguia me olhar, só olhava de longe, de relance, mas não conseguia me ver. Assim, parece que não era uma característica que não encaixava em mim.
Mas com o passar dos dias eu passei a amar minha careca, gostei bastante e por isso não utilizei a minha peruca. Não consegui usar turbante, não consegui usar lenço, não consegui fazer muita coisa. Eu vivi o momento da careca, vivi o momento da queda do cabelo. Eu coloquei na minha cabeça de que eram fases e que cada fase ia passar e que era uma experiência de que eu estava vivendo. Então, foi tranquilo até aí então. Eu fiz minha cirurgia, minha mastectomia dia 8 de julho, 33, 34 dias após a minha última quimioterapia. Os meus exames genéticos não tiveram alterações do BRCA, mas a melhor indicação foi fazer a mastectomia das duas mamas, devido ao meu histórico familiar, que tinha muito comprometimento. Era um risco muito grande passar por risco de recidiva, e eu tinha muito medo de fazer a cirurgia e daqui a um tempo voltar. Então a opção foi retirar as duas mesmo. Não é uma ideia muito fácil da gente aceitar, mas foi a melhor opção. O que eu acredito que é o maior medo das pacientes, igual era o meu caso, de todo o tratamento, desde o início, de quando eu descobri o câncer, o meu medo era a cirurgia. Era o que eu mais temia. Não pela parte estética, mas pela parte de perder, não sei se o termo certo de dizer, como se fosse uma amputação, mas a gente perde um membro, a gente perde parte daquilo que a gente carrega, que é nosso. Muito estranho. É difícil aceitar, e quando a gente pesquisa em sites, no Instagram, toda rede social, o que a gente tem de ideia de mastectomia são aquelas cirurgias, aquelas mulheres que tem cortes muito grandes, atravessado, a mama sem mama, às vezes por opção, às vezes por não ter opção de reconstrução. Acredito que é o que deixa as pacientes mais assustadas. Eu falo que não tem resultados positivos, resultados lindos. As pessoas não divulgam a parte bonita depois de tudo que passa. E eu acho que isso precisa ser reforçado entre nós, mulheres, para deixar a ideia de que a mastectomia ela pode sim voltar a nossa autoestima. No meu caso, a minha cirurgia foi realizada pela mastologista, mas em conjunto com o cirurgião plástico, que no mesmo momento de que retirou a minha mama, eu coloquei um expansor, e esse expansor é preenchido. Eu comecei a minha expansão mais ou menos uns 15 dias após a mastectomia. Graças a Deus hoje eu tenho peitos, mas por enquanto é soro, foi preenchido por soro, né? Então é feito o procedimento. Mas eu acredito que é isso, o que mais assusta as pacientes de câncer de mama é a ideia da cirurgia, que, como eu disse, é a parte que eu mais temia, que eu mais tinha medo, devido à minha autoestima, por ficar sem mesmo a mama. No meu caso também, eu não tenho filhos, então às vezes a ideia da lactação, a mulher aceitar de que não vai poder amamentar depois que tiver filho, também não é uma ideia fácil, mas tudo passa. E hoje eu já tenho mais ou menos 53, 54 dias de pós-mastectomia, pós-cirurgia. Graças a Deus tudo ocorreu muito bem. Não é fácil. Pra mim foi o processo mais doloroso,
mas para outras pessoas pode ser que seja a parte mais fácil. O pós-operatório acaba que é um pouco difícil, é um pouco complicado, pela ideia de que a gente não pode movimentar muito, tem que ficar em repouso mesmo, principalmente o braço devido ao esvaziamento que a gente precisa fazer. No meu caso foram retirados 17 linfonodos, então eu fiquei meio que bitolada nessa ideia de que eu não poderia mexer o braço, não fazia zero coisas, mal levantava o braço para comer depois a partir de que o médico liberou. Então, assim, eu fiquei muito assustada mesmo de que a ideia do esvaziamento axilar e da mama. Então, assim, eu fiquei muito assustada. Mas hoje, analisando esse processo que eu passei da mastectomia, da cirurgia, eu acredito que se eu tivesse tido mais informações, tivesse conversado com mais mulheres que tiveram uma cirurgia, que tiveram um pós-operatório ok, eu acredito que eu teria deixado acontecer tudo mais leve, sem tanta preocupação, sem tanta cobrança, de que daria tudo certo. Então, meu recado para você é que vai dar tudo certo, a gente é forte, esse processo todo a gente descobre que nós somos mais fortes do que a gente imagina, porque Deus não dá uma carga que a gente não consegue carregar. Claro que tem dias que não são fáceis, tem dia que a gente quer sumir, tem dia que a gente acha que não vai conseguir, mas a gente consegue. A vitória é certa, a conquista é certa, a recuperação é certa. Então, acredite em você, tenha muita fé em Deus, fé em que tudo vai dar certo. Acredite em você, de que você é mais forte do que o câncer, de que essa doença não vai tirar sua felicidade, não vai tirar sua alegria, não vai tirar sua família. Eu acredito que ela aproxima mais a nossa família, mesmo a gente independente desse processo de coronavírus, as pessoas, não por nós nos fazermos de mais frágeis, por sermos mais frágeis, estarmos mais frágeis, na verdade, mas a gente descobre uma força através da família, a gente é inexplicável, uma força inexplicável que a gente tem. E é isso. E conta comigo, se precisar me procura. Você é mais forte do que qualquer doença, não é o câncer, não é qualquer outro tipo de doença que vai te fazer mais fraca. Então é isso. A gente é vencedora. E o meu processo não acabou, mesmo diante de tudo isso. Hoje, dia 1º de setembro, eu comecei as minhas sessões de radioterapias. Serão 25 sessões e eu acredito que já deu tudo certo para fechar esse ciclo. E eu acredito que o câncer de mama, eu acredito, para mim, ele veio para mostrar que eu tenho muita força de vontade. Eu não imaginava de que eu conseguiria encarar da forma que eu tenho encarado. Claro que tem dias que não é fácil, mas a gente levar de uma forma mais leve, tudo flui mais rápido, e a gente encara de forma mais fácil. Então, eu acredito que nada é por acaso e que para cada um, eu acredito que não é para nos fazer uma pessoa melhor, mas pra gente se descobrir uma pessoa melhor, se descobrir um novo eu, que por mais que ainda esteja escondido, a gente não tenha descoberto, a gente passa a ver de uma outra forma a vida, o tratamento, a doença e tudo mais. Tá bom? Então, tudo de bom para cada um que esteja enfrentando
Não só o câncer, não só o câncer de mama, mas para qualquer outro tipo de doença. Muita força, muita paz e a gente é vencedor, tá bom? Um beijo, muito obrigada.